Olá, pessoal. Nessa videoaula, vamos continuar falando sobre a questão da gestão de compras dentro de um processo logístico, levantando os seguintes pontos: desenvolvimento de fornecedores, softwares e ferramentas que dão apoio à área de compras. Bom, é muito importante a gente falar nesse momento sobre a questão de desenvolvimento de fornecedores. Quando falamos sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos, a gente entendeu que é uma atividade onde, né, fornecedor, fabricante, distribuidor e consumidor estão integrados, né? Quando a gente fala da área de compras dentro de uma organização, né, a gente está falando que essa identificação, essa atividade entre comprar, né, o comprador e o fornecedor, ela está cada vez mais integrada, sendo apoiada por softwares de gestão, né, que fazem essa integração entre os parceiros dentro da cadeia, né, e também vai fazendo o quê? O desenvolvimento ou a seleção desses fornecedores. E aí, cada organização, né, cada empresa, ela vai identificando qual é a melhor forma dela trabalhar, né? É muito diferente da gente, enquanto consumidor final, que fala assim, você precisa fazer compras para sua casa, né? Materiais de higiene, limpeza, alimentos. Hoje eu vou no mercado X. E aí você se identifica com aquele mercado, gosta daquele mercado, mas você não tem nenhum compromisso, né, de fazer a compra naquele supermercado. Você pode escolher hoje fazer compra no mercado X, amanhã fazer compra no mercado Y, né? Só que isso, como a nossa compra está muito ligada à questão do impulso, do desejo, né? Então, isso não traz nenhum comprometimento maior. Quando a gente está falando de uma compra técnica, quanto mais você conhece o seu fornecedor, quanto mais você tem um relacionamento estreito com ele, quanto mais você conhece a capacidade de produção, a capacidade financeira, o lastro financeiro que essa organização tem, melhor vai ser para você, né? Porque você tem um fornecedor que ora te atende, ora te deixa na mão, né? Ora diz que vai ter, olha, não consegui, não vou conseguir cumprir o prazo. Isso é muito complicado quando a gente está falando de uma cadeia em que, lá no sistema just in time, depende muito da atuação do outro. Se um quebra o elo, né, compromete a cadeia como um todo. Então, cada vez mais a gente tem trabalhado, as organizações têm trabalhado com a seleção de fornecedores. Então, quando a gente falou sobre a etapa de compras, a cotação no mercado, mas muitas das vezes essa cotação ela já é pré-determinada, né? E aí, já fica muitas das vezes por um determinado período de tempo, a empresa faz essa questão da qualificação, do desenvolvimento do fornecedor, ou de alguns fornecedores, a gente vai ver que a empresa, né, muitas das vezes ela vai definir estratégias de como é que ela vai trabalhar com seus fornecedores. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, tá bom? Então, é identificar as qualificações, identificar se ela tem capacidade de produção, qualidade técnica para realmente entregar aquilo que você precisa, né? Para que você possa manter um fluxo de suprimentos dentro da organização. E como a gente vai ver também, a gente tem muitos softwares de gestão que integram toda uma cadeia de suprimentos, né? Uma cadeia produtiva. E esse software integrando fornecedor, fabricante, o que, que vai acontecer? Quando eu necessito, né, de algum tipo de suprimento ou matéria-prima ou insumo, o próprio software já starta, né, uma solicitação, um pedido lá para o seu fornecedor. E aí já é uma atividade mais rotineira, que isso vai acontecendo automaticamente, tá ok? Então, olha só, a gente pode trabalhar com o desenvolvimento de uma certificação, né, onde a empresa cliente, ela certifica a empresa que vai ser fornecedora. Então, dentro dessa certificação, a empresa compradora, ela determina uma série de critérios que, para a empresa ser fornecedora dela, ela vai ter que atender. Então, a partir do momento que ela atende uma série de critérios e requisitos,
A empresa compradora, ela certifica. Por exemplo, a indústria automotiva, né? Ela já coloca logo de antemão para que, olha, para você ser meu fornecedor, você precisa ter, de cara, uma ISO 9000 e uma ISO 14000, né? E ainda tem uma ATS, que agora eu não me recordo o nome. Então, de antemão, uma empresa, para ser fornecedora da indústria automobilística, ela já tem que possuir alguns requisitos pré-determinados. Tá? E aí, muito provavelmente, a empresa vai fazer uma baita de uma tremenda auditoria para identificar se aquele fornecedor que está se candidatando, né, ele atende aos requisitos e atributos que a empresa compradora está exigindo. Então, isso é uma certificação do fornecedor. A atribuição da qualidade assegurada é quando, né, a empresa compradora, ela dispensa a realização da inspeção ou teste de controle de qualidade quando ela recebe esse material, né? Quem assegura a qualidade é o próprio fornecedor. É óbvio que isso é embasado em contratos, tá? Na parte jurídica, né, em que, havendo uma falha, né, na entrega, ou uma falha em termos de qualidade desse produto que está sendo entregue, vão haver sanções, né? Mas a grande maioria das empresas, né, ou grande parte delas, trabalha com essa questão da qualidade assegurada. Então, eu compro, eu já tenho já o meu fornecedor desenvolvido, selecionado, qualificado, e ele me entrega esse produto sem eu ter a necessidade de realizar uma inspeção antes de que eu utilize no meu processo produtivo. Tudo bem? Então, eu compro da empresa fornecedora e isso já vai direto para o meu processo de produção, tá? E tem também uma outra posição, que é o desenvolvimento do fornecedor único, né? É quando, muitas das vezes, gente, você precisa ter um produto que você, o insumo ou a matéria-prima que você utiliza, ele não é facilmente encontrado no mercado, e muitas das vezes você vai ter que desenvolver um fornecedor específico para atender a sua necessidade. Então, ó, o 100% do negócio desse teu fornecedor é para atender, muitas das vezes, um único item, um único produto ou uma única empresa. Bom, vamos ver aqui. Quando uma organização, né, uma empresa, identifica que ela quer trabalhar com um fornecedor único, ela não quer ter vários fornecedores para oferecer um tipo de insumo, matéria-prima, ou muitas das vezes não existe isso no mercado, tá ok? É um produto muito específico, tem características de produção muito criteriosas, ok? Ou é um nicho de mercado em que não é possível ser produzido por qualquer tipo de empresa, tá ok? Então, por exemplo, quando você define um fornecedor único, você só trabalha com aquele fornecedor. Então, é aquele fornecedor que vai te entregar aquele item ou produto ou insumo. Você tem algumas vantagens, você tem uma relação mais forte e mais durável com essa empresa. Você vai fazer um contrato de fornecimento por um longo prazo, né? Você tem um estreitamento, uma melhoria na comunicação entre empresa fornecedora e empresa cliente, né? Você pode trabalhar com economia de escala, porque você compra uma grande quantidade deste único fornecedor e tem uma cooperação maior no desenvolvimento de novos produtos, né? Então, esse fornecedor único teu, ele vai estar mais apto, mais interessado a te oferecer e desenvolver novos produtos ou serviços que sejam de interesse de ambos a negociação. A desvantagem, né? Você fica mais vulnerável a problemas de fornecimento. Se esse único fornecedor falhar com você, você não tem um plano A, um plano B, um fornecedor B, né? E o fornecedor, como ele tem um monopólio, né? Ele é o único que te entrega um produto, né? Ou uma matéria-prima, ele pode forçar esse valor desse produto, ok? Para cima. Fornecedores múltiplos, né, que é o que, assim, de uma forma mais generalista, é o que a gente costuma trabalhar, né?
você tem aí uma competição, você já qualificou, já desenvolveu, já selecionou. Mas dentre esses fornecedores, às vezes você tem 3, 4 fornecedores de um mesmo item, né? Quando você tem essa capacidade no mercado, tá bom? Existem algumas vantagens. O comprador ele pode forçar o preço para baixo. Olha, eu vou comprando esse item seu, sei lá, esse insumo, esse fertilizante, mas a empresa X ela está me oferecendo esse mesmo por um prazo de pagamento mais longo. Então, assim, o comprador, quando ele trabalha com mais fornecedores, ele tem uma possibilidade de barganha, tá certo? Ele também tem a possibilidade de mudar de fornecedor numa situação em que aquele primeiro fornecedor da lista não está com capacidade de entregar dentro do prazo ou da quantidade, você tem a possibilidade de mudar de fornecedor. Quais são as desvantagens? Né? Como ele não vende ou ele não produz só para você, ele não trabalha só com você, ele não está dedicado 100% com você, ele vai trabalhar o quê? Com outras empresas, com outros clientes. Então, a comunicação vai ter um esforço maior, tá? Você vai ter maior dificuldade de obter economia de escala, porque você não compra só dele, né? E os fornecedores, quando são múltiplos, oferecem para vários tipos de cliente, ele tende a investir menos em novos processos. Bom, agora falar um pouquinho de softwares e ferramentas, né? Como a gente trabalha agora nessa questão do supply chain, né, do gerenciamento da cadeia de suprimentos, a gente precisa para poder gerenciar esse fluxo de informações entre os diferentes agentes e diferentes parceiros, a gente precisa ter o apoio de softwares, né? Que vão contribuir para que essas tarefas, essas atividades sejam realizadas de forma mais ágil, rápida, né, e as tomadas de decisão sejam mais eficazes, ok? Então, muito rapidamente, né, falar do MRP, que é um software relativamente antigo, né, ele surge lá na década de 60, né, que é o planejamento de recursos materiais, identifica aquilo que eu preciso em termos de componentes, itens e matérias-primas para eu poder fabricar um determinado produto ou serviço, né? Por exemplo, para fazer o plantio de soja. Então, uma quantidade de hectare que você vai plantar determinada quantidade de soja, você vai ali fazer o planejamento do que você vai precisar, em termos de equipamentos, em termos de insumos, fertilizantes, sementes, pessoas, máquinas, né? Então, você vai fazer o planejamento de para aquele hectare, quanto que você vai precisar, hectare, quanto que você vai precisar em termos de recursos materiais. Então, o MRP, não existe só ele, tem alguns e muitos outros softwares, mas ele, vamos dizer assim, é o que, em termos históricos da área de software, né, que a gente precisa comentar sobre ele. O ERP, né, que é um sistema já de gestão empresarial que integra todas as áreas, financeiro, produção, contabilidade, qualidade, né? E ele também vai dar esse apoio, né, à área de compras. O e-procurement, que é um software, né, uma plataforma específica, até o próprio nome já diz, é uma procura eletrônica, tá? Ou então o pregão eletrônico, muito utilizado hoje no serviço público, e nós utilizamos também enquanto consumidor final, tá? E o EDI, que é uma transmissão eletrônica de dados. Ela aproxima mais fornecedor e empresa contratante. Bom, como a gente falou no início, a relação entre fornecedor e cliente nesse novo ambiente precisa ser estabelecida através do quê? De parcerias, né? Identificar nessa relação que isso é bom para ambos, é bom para o cliente e é bom para o fornecedor. Isso melhora a qualidade dos produtos e serviços, faz uma integração operacional, então essas empresas, tanto empresa cliente, empresa fornecedora, consegue trabalhar de forma mais integrada, mais relacionada, um entende quais são as necessidades, demandas e carências um do outro, tá? E essa integração é estratégica, né? Ainda mais que a gente trabalha
hoje numa condição em que a competitividade, né, a necessidade de tomada de decisão ágeis, rápidas, elas são muito demandadas. Então, quanto mais você tiver uma mais próximo, uma relação de parceria com o seu fornecedor, isso vai trazer muita vantagem competitiva para a empresa.